com os nossos pensamentos unidos e envolvidos em muito amor, vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a vocês, queridos amigos da espiritualidade, por nos reunirmos mais esta vez em nossa casa de oração para mais um trabalho. Agradecemos por todo o auxílio, por toda a proteção e por nada ter nos faltado. E com a prece que Jesus nos ensinou, iniciamos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Mas não nos deixe entregue às nossas próprias imperfeições, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre. Queridos irmãos, companheiros de ideal, estamos mais uma vez reunidos para uma conversa amiga. E o tema reservado para hoje está no capítulo 12, O Anjo Concertador, do livro Luz Acima, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. Observo que no mês de junho nós continuaremos a estudar o livro Luz Acima, que já foi iniciado no mês de maio. É um livro que traz umas passagens muito interessantes, muitos ensinamentos, e é bem oportuno nós darmos continuidade à leitura dos seus capítulos. Então, como eu já disse, o capítulo de hoje é o 12, o Anjo Concertador, que eu vou ler a partir de agora. E depois eu faço os meus comentários. Então diz assim: quando o crente enfermo conseguiu encontrar-se após longas súplicas, o anjo concertador prosternou-se reverente e falou banhado em lágrimas. Benfeitor celeste, socorre-me por piedade. Trago o estigma do fracasso. Sou profundamente infeliz. Contra mim permanecem associadas todas as forças do mal. Nas menores particularidades do caminho sou perseguido sem remissão. Meus negócios falham, meus interesses sofrem prejuízos infindáveis. E minha saúde perece. Vivo coberto de preocupações e sofrimentos. Embalde busco o auxílio da prece, porque depois de frequentar templos diversos e tentar devoções diferentes, me vejo tão aflito quanto antes. Restaura-me o destino. És o benemérito concertador das vidas frustradas. Atende-me, sinto-me desfalecer. Deteve-se o emissário angélico e auscultou delicadamente o desventurado. Mirou-o, compadecido, e considerou. Realmente o seu desequilíbrio comove. Fixou nele o olhar muito límpido e iniciou carinhoso interrogatório. Meu amigo, você tem fé? Sim, respondeu o sofredor, minha confiança em Jesus é ilimitada. E deseja restabelecer sua paz, aplanar seu caminho? Suspiro por semelhantes realizações, disse o sofredor. O instrutor, o anjo, fez pequena pausa e acrescentou. Você sabe que o homem é uma peça viva, dona de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal e herdeiro de Deus. Sim, reconheço. Pois bem, ajuntou o ministro da espiritualidade, o serviço restaurador que me compete há que basear-se na aceitação do homem. Não podemos assaltar o coração quando a criatura se refugia
na cidadela da vaidade e do orgulho. Assim, se você nos aguarda a intercessão, responda lealmente às minhas perguntas. O enfermo, envolvido na luz irradiante do embaixador celestial, reconheceu que seria inútil mentir. Aí foi perguntado: você vive em família e exerce uma profissão regular? Ele respondeu: sim. E o anjo continuou: compreende seus deveres de amor, gentileza e assistência para com os domésticos e suas obrigações de respeito, solicitude e atenção para os superiores e subalternos? Vivendo em comunidade, na luta diária, você sabe livrar seu fígado e seu coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta? Você exercita regularmente suas noções de fraternidade, combate a intemperança mental pela contenção dos impulsos inferiores, procura dar a cada pessoa que o cerca o que lhe pertence, serve sem reclamações, evita o clima escuro da maledicência, põe o espírito de serviço acima das suas preocupações individuais, preserva, em suma, a sua própria paz? Aí o enfermo respondeu: tudo isso é demasiadamente difícil. E o benfeitor respondeu: concordo. A elevação demanda esforço. Mas, meu irmão, não aspira à claridade do alto? Ora, aventou o doente, um tanto desencantado, como agir dentro de tais normas em ambientes refratários aos nossos ideais? Eu não tolero exigências nem aceito cooperação incompleta. E se me vejo rodeado de pessoas sem mérito, segundo meu modo de ver, como tributar-lhes consideração respeitosa? Não compreendo a justiça inoperante. Além disto, no círculo doméstico sou infenso aos desaforos de quantos me acompanham na vida. Dou-me com muito mais harmonia com estranhos. Meus parentes fazem questão de hostilidade permanente e não cedo 1 centímetro em meus pontos de vista. Se preferem a guerra aberta, que fazer se não aceitá-la? O mensageiro esboçou um sorriso discreto e continuou: se a sua posição no lar e no trabalho é tão perigosa, vejamos no campo social. Busca entrosar-se com os seus semelhantes, dedica-se a algum serviço de benemerência, recebe os sofredores com bondade, esquece facilmente o ataque dos maus, consegue imunizar seu cérebro e seus nervos contra a influência das forças tenebrosas, vive com moderação para afastar a indesejável visita da inveja, exemplificando a correção para que os tentáculos da calúnia não lhe atinjam a mente? Age em tudo com prudência, justiça e solidariedade fraternal, a fim de que o despeito e a inconformação não lhe ameacem a sementeira do bem? Consagra simpatia aos infortunados, ajuda os que erram e procura descobrir o verdadeiro necessitado, contrariando por vezes suas próprias inclinações? Sabe ser um médico de si mesmo, auxiliando os aflitos no caminho para que as emissões benéficas do agradecimento o amparem e cure? Respeita os outros de modo a ser respeitado pelo maior número de pessoas? O implorante, enfermo, passou de desapontamento à revolta e objetou: afinal, estou muito distante de tal perfeição. Impossível ser anjo entre espíritos satânicos. Se eu me mostrar simpático com os infortunados, talvez me devorem. Em geral, os sofredores são mais preguiçosos do que propriamente infelizes.
Não sei aturar gente má e acredito que a justiça não existe, senão para essa espécie de criaturas. Se me não defender contra os vizinhos, acabarão por esmagar-me. O anjo fitou, o doente fitou no interlocutor divino os olhos enfadados e rematou: justamente por viver enfermo e desalentado é que venho rogar-lhe auxílio. Mas explique-se, que pretende então? Não és anjo sublime, o administrador da restauração? Quero o reajustamento da vida, um milagre do socorro celestial. Oh, sim, suspirou o emissário, você também está esperando uma violência de Deus. E desvencilhando-se do sofredor, despediu-se calmo. Devia atender a outros setores de assistência. Massas angustiadas aguardavam-no mais além. Oh, abandona-me, desamparas-me, gritou o pedinte singular, sob forte irritação. O próprio céu me detestará? O mensageiro angélico, entretanto, esclareceu sereno. Você ainda não foi desconcertado a ponto de merecer conserto. Antes de nossa intervenção em sua estrada, o sofrimento terá grandes quefazeres ao pé do seu roteiro. E acenando para ele com a destra fraterna, concluiu: noutro século, encontrar-nos-emos outra vez. Queridos companheiros, esse texto ele é muito interessante, porque nós podemos nos identificar em várias situações ali mencionadas. Quantos de nós não nos sentimos como este enfermo? Adentramos uma casa espírita ou qualquer outra casa religiosa, ou muitas vezes passamos por diversas na busca incessante de uma cura para o mal, de resolver situações delicadas da nossa vida, ou seja, buscamos soluções para os nossos problemas e buscamos com isso a felicidade, viver uma vida mais plena, mais tranquila, mas queremos que tudo isso venha para nós através das mãos de Deus ou através dos amigos espirituais, já que nós sabemos que eles estão sempre conosco e nos acompanham. Em especial, nós temos nossos amigos espirituais, conhecidos como anjos da guarda. Tanto é que Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 489, pergunta aos espíritos superiores: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular a fim de protegê-lo? E a resposta: sim, o irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou bom gênio. E na questão 491, qual é a missão do espírito protetor? A resposta: a de um pai em relação a seus filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições e manter sua coragem nas provações da vida. Por essa resposta dos espíritos superiores, nós percebemos que o espírito protetor que cada um de nós temos, eles não interferem diretamente nas nossas ações. Eles têm a função de aconselhar, consolar e de manter a nossa coragem nas provações da vida. Ou seja, eles nos acompanham, nos auxiliam com seus conselhos, mas não interferem diretamente, porque nós todos temos o livre-arbítrio e a nossa consciência para escolher os melhores caminhos para todos nós. Então, se nós traçarmos caminhos bons, com certeza receberemos em contrapartida consequências boas.
respostas boas, e o contrário também é verdadeiro. Tanto é assim que nessa história de o anjo consolador, o próprio anjo fala para o doente que suplica essa assistência que o liberte dos males que o afligem, né, que o afligiam, dizendo, o anjo disse para ele, né, o homem é uma peça viva, dona de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal e herdeiro de Deus. Então todos nós fomos criados simples e ignorantes, e nós construirmos a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa história de vida através das nossas ações, dos nossos pensamentos e de tudo aquilo que envolve o nosso entendimento de vida. Então nós somos construtores do nosso destino. Nós somos construtores das nossas dores e das nossas felicidades. E assim o anjo consertador diz ao doente que ele, anjo consertador, não pode assaltar o coração quando a criatura se refugia na vaidade e no orgulho. Então ele não está ali para invadir e consertar diretamente a vida dele, do doente. Ele não pode invadir, ele não pode violar, né? É uma lei natural que cada um trace a sua caminhada na senda do progresso, mas que para isso trabalhe. Exige-se que cada um doe a sua cota de sacrifício, de trabalho em prol de si mesmo. E nós traçamos a nossa caminhada rumo à perfeição pelos passos, trilhando pelos passos que Jesus deixou como aprendizado. Se nós soubermos aproveitar esses ensinamentos, teremos grandes chances de passar pelas nossas encarnações de uma forma mais tranquila. Então Deus nos dá a possibilidade de reencarnar na Terra e para isso convivermos, estarmos em sociedade com outras pessoas, estarmos em sociedade no nosso círculo familiar, estarmos em sociedade no nosso círculo de trabalho e no meio social em geral. Tanto é que o espírito restaurador perguntou ao doente como que era o comportamento dele nesses círculos. Se ele sabia, se ele compreendia quais eram os seus deveres de amor, gentileza e assistência para aqueles que convivem com ele no seio doméstico. Se ele compreendia as obrigações de respeito, de atenção para com aqueles que trabalham com ele no ambiente de labuta diária de trabalho. Então, todos nós, quando vivemos em sociedade, nós temos os nossos deveres e obrigações. E devemos compreendê-las e saber que esse é o caminho, e através desses deveres e obrigações, sabendo-os respeitar e compreendendo-os, poderemos colocá-los em prática no nosso dia a dia. E com isso, angariar uma vida mais tranquila, mais equilibrada, porque estaremos, através do nosso próprio esforço, colaborando conosco, construindo a nossa própria paz. A paz começa em nós na medida em que nós pensamos e nos comportamos como ela assim o exige. Ela não cai para nós. As desavenças, os desafios que nos cercam não vêm gratuitamente ao nosso encontro. Sabemos que tudo que nos acontece obedece uma lei de causa e consequência. Portanto, nós construímos o nosso destino e o que recebemos hoje, no presente, é decorrente do nosso passado. Nada vem por obra de terceiro. Tudo é resultante do nosso próprio esforço ou de tudo aquilo que fazemos contrário à lei de Deus. Muitas vezes compreendemos já
essa necessidade, compreendemos esses deveres e obrigações, mas nos mantemos afastados deles, né? Nos comportando de modo como esse doente aqui se comportava, né? Sendo intransigente, não admitindo opinião contrária, batendo de frente com aqueles que pensavam diferente dele, ou seja, não aplicando efetivamente aquilo que se exige de nós enquanto seres que compreendem esses deveres e obrigações no seio social, no meio social. É difícil? É difícil, né? Mas se nós demandamos e esperamos que tenhamos sucesso e perseveramos para nos melhorarmos interiormente, é preciso viver neste meio, com essas divergências, com pessoas que são diferentes, pensam diferentes, diferente de nós e agem de forma diferente, muitas vezes contrária àquilo que nós pensamos, que nós saibamos conviver. É difícil? Muitas vezes nos sentimos atingidos e às vezes saímos do prumo. E sim, isso acontece e acontece muitas vezes, mas isso só reforça em nós a necessidade de procurar dominar a nós mesmos, aos nossos impulsos. Tanto é que o anjo restaurador, depois de fazer diversas perguntas ao nosso irmão doente, e obter todas as respostas, ele perguntou, e nessas duas perguntas ele já está dizendo qual é a resposta para que ele viva bem. Ele perguntou ao doente: você sabe ser o médico de si mesmo, auxiliando os aflitos do caminho para que as emissões benéficas de agradecimento o amparem e curem? Então ele esperava, né, o doente, a cura dos seus males físicos, da sua doença, através da intercessão desse amigo espiritual. Mas só que a cura do seu próprio mal, como dos males que nos afligem, está em nós mesmos. Porque, como foi dito aqui, na medida em que nós auxiliamos aqueles que nos cercam, seja ele quem for, emissões benéficas vindas desses seres, sejam encarnados ou mesmo desencarnados, vêm em nosso socorro e nosso auxílio, porque eles pedem intercessão, eles pensam de forma boa sobre nós, emitem bons fluidos, pedem a intercessão do alto para que nos auxiliem. Então são forças positivas a nos envolverem, que podem e que nos auxiliam e nos curam. Então, tudo isso é revertido em nosso favor. A segunda pergunta do espírito restaurador ao doente é: você respeita os outros de modo a ser respeitado pelo maior número de pessoas? Ou seja, você constrói a sua paz na medida em que você sabe usar o respeito com relação a todas as pessoas ao seu redor e com isso evitar desavenças, desaforos, desentendimentos, mágoas, ódios, rancores que podem te acompanhar nessa existência ou te acompanhar depois do desencarne. Então, nós construímos a nossa vida, nós construímos o nosso entorno. Depende de nós, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, do nosso entendimento sobre o nosso eu, ser em construção, que precisa se reformar, que precisa saber viver em sociedade para poder ter uma vida mais tranquila. E essa passagem do capítulo 12 me remeteu automaticamente ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Buscai e achareis, sob o subtítulo Ajuda-te e o céu te ajudará. Assim estão embutidos nessa máxima, ajuda-te e o céu te ajudará, duas leis divinas, que são as leis do trabalho e a lei do progresso. Então, nós precisamos dar a nossa cota de trabalho, né, a nos mostrarmos compreendendo a realidade espiritual, compreendendo a nossa necessidade de melhora, a nossa necessidade de mudar o nosso comportamento, para que nós possamos, sim, captar a ajuda do plano espiritual. Porque se nós nos mostrarmos refratários ao comportamento, aos ensinamentos de Jesus, quando falou sobre o amor, se nós nos mostrarmos refratários ao amor, procurando, pelo contrário, não aplicá-lo, procurando nos comportar de forma egoísta, só vendo a nós mesmos, esperando tudo em torno de nós, não aceitando pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, não aceitando nada que venha contrário àquilo que nós pensamos, nós estaremos remando contra nós mesmos. Então, a lei do amor de Jesus é: ame, respeite, aceite, entenda, tudo tem um porquê. Conviva da melhor forma possível. Perfeito nós não somos, mas podemos tentar nos melhorar. E na medida em que nós nos melhoramos, na medida em que nós nos abrimos para termos bons pensamentos e bons comportamentos, nós nos abrimos para a influência positiva de espíritos que se sintonizam, que se afinizam com esses sentimentos nobres. Porque a lei da afinidade também existe, né? Nós sabemos que os espíritos influenciam a nossa vida. Já foi dito no livro dos espíritos pelos espíritos superiores. E influenciam muito mais do que nós imaginamos. Mas essa influência ela é neutra. Nós damos a qualidade de boa ou ruim. Se nós nos adequarmos ao amor como Jesus espera de nós, né, mudando o nosso comportamento de forma a sermos melhores, com certeza estaremos mais aptos a essa assistência amorosa do plano espiritual, de espíritos melhores que se afinizam e que entendem a relação de amor que deve prevalecer entre os homens. Então tudo depende de nós trabalharmos o nosso interior e por conseguinte, o nosso comportamento e ações com relação a todos que nos cercam. E para finalizar, amigos, eu digo que a vida é cheia de ensinamentos. E vou trazer aqui uma passagem particular, né? Eu acho que é conveniente, porque mexeu comigo e eu acho interessante dividi-la com vocês. Recentemente, um animalzinho na rua, um cãozinho, foi atropelado e está com dificuldade para se locomover, para andar, e um grupo de pessoas se reuniu para ajudá-lo. Ele precisa fazer um tratamento, o tratamento é caro, enfim, precisa de recursos, né, financeiros. E aí a gente começou a pedir doação, e eu pedi num grupo de amigos que estudaram comigo no ginásio, é um grupo grande, somos amigos mesmo, né? E aí eu pedi essa doação e somente um doou, ninguém mais, né? E aquilo me deixou tão chateada. Pensei, né? Eu falei, vou sair desse grupo. Eu vi que eles não deram nem atenção, nem falaram nada, nem comentaram nada. Aí eu vou sair. Eu acho que ali não existe uma amizade verdadeira, é melhor eu sair e tudo mais, né? Aí passou o tempo, eu não saí, e alguns dias eu pensei, eu vou pedir de novo, né? Quem sabe? Não custa.
vou falar. E aí pedi. Para minha surpresa, tanta gente se movimentou e doou e fez. Nossa, assim que eu fiquei até perdida no controle dessa doação. Então, eu não desisti. E a gente não deve desistir jamais de acreditar nas pessoas que nos envolvem. Né? Às vezes a gente avalia muito superficialmente o comportamento de todos, né? Pelo nosso prisma, pelo nosso entendimento particular. Se eu tivesse desistido, eu não teria conhecido tanta generosidade. Como eu não desisti, eu investi, eu consegui essa retribuição calorosa para o meu coração e retribuição em dinheiro para que o cão possa fazer, né, o seu tratamento. Então é isso, irmãos. É não desistirmos jamais de ninguém. Então, para mim foi um aprendizado grande e que eu levarei para o resto da minha vida. Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.